O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para fazer uma alusão ao PowerPoint do Lula, no qual o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, apontava que o mandatário estaria envolvido em casos de corrupção. A apresentação foi feita em 2016, em entrevista coletiva pela então Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Na oportunidade, Dallagnol apresentou alguns slides em PowerPoint que explicariam o teor da primeira denúncia contra Lula envolvendo o triplex do Guarujá. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. No Twitter, o perfil do governo brasileiro publicou uma imagem de uma apresentação de slides para celebrar feitos da gestão, fazendo referência ao episódio de 2016. Em março de 2022, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou Dallagnol a indenizar Lula por conta da denúncia feita pela Lava Jato contra o petista. Por 4-1, os ministros consideraram que ficou caracterizado dano moral por parte do ex-procurador da República contra o presidente. Na última terça-feira, Dallagnol perdeu o mandato de deputado federal, após o Tribunal Superior Eleitoral invalidar o registro de sua candidatura. A decisão da Corte foi unânime. Os ministros do TSE julgaram um recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança, no Paraná, e pelo Partido da Mobilização Nacional, que chegou à Corte no final de janeiro. Em entrevista coletiva, na quarta-feira, Dallagnol afirmou que o TSE fraudou a lei e a Constituição para puni-lo. Inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. Hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Dallagnol afirmou que foi alvo de vingança. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção. O ex-deputado disse ainda que os ministros do TSE utilizaram uma inelegibilidade imaginária para cassar seu mandato, uma vez que ele não há processos administrativos disciplinares abertos contra ele. Eles me caçaram por uma inelegibilidade imaginária. A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público que saem na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Mas eles construíram suposições. Uma primeira suposição de que reclamações poderiam se converter em algum procedimento disciplinar. Uma segunda suposição de que algum poderia gerar condenação. Uma terceira suposição de que alguma condenação poderia ser a demissão. E uma quarta suposição de que eu sabia tudo isso. Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná, na eleição do ano passado. Ele ainda pode recorrer com embargo ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou pela condenação do ex-presidente da República, Fernando Collor. O ex-senador alagoano é acusado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello a mais de 33 anos de prisão, em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Fachin é o relator de uma ação contra Collor em um caso que envolve supostos pagamentos de propinas estimadas em 30 milhões de reais,
em contratos da BR Distribuidora, que na época era subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Durante a votação, o ministro afirmou que há um conjunto de provas expressivas contra o ex-presidente. Quais são as provas que apresentei no voto sobre isso? Há um conjunto de provas, algumas delas reunidas não seriam suficientes, mas há, obviamente, um conjunto expressivo de provas. Em outro trecho, Fachin destaca 2 provas materiais contra Collor. Primeiro, há registros de entrada do ex-senador na sede da BR Distribuidora à época dos fatos. Isso seria suficiente? Quiçá ainda demandaria uma prova adicional que, em meu modo de ver, veio aos autos, qual seja, são 17 documentos relacionados à BR Distribuidora que foram apreendidos na residência do ex-senador da República, cujos conteúdos demonstram que esse detinha informações detalhadas a respeito dos negócios firmados pela Sociedade de Economia Mista. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator pela condenação por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em seu voto, Moraes deixa claro que houve uma formação de uma organização criminosa entre Collor e outros réus. E demonstrado pelas provas, principalmente naqueles 4 contratos da UTC com a BR Distribuidora, é comprovado o dolo dos seus integrantes que realmente se uniram para praticar a corrupção passiva. Não há outra explicação para aquela união de desígnios, união dolosa de desígnios entre Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. E repito aqui exatamente para demonstrar que houve uma formação de uma organização criminosa, inclusive com o doleiro Alberto Youssef, com pagamentos por meio de sofisticado esquema de branqueamento de dinheiro. Por fim, o ministro Edson Fachin ainda propôs, além da pena, uma multa de 20 milhões de reais por danos morais. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu a ação contra Gilberto Kassab por suposto caixa 2 da Odebrecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a extinção de uma ação de improbidade contra o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, atual secretário de Governo e Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas. A decisão atende a um pedido da defesa de Kassab e extingue a ação que tramitava na 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. A ação foi oriunda de um acordo chamado Termo de Autocomposição, feito entre a Odebrecht e o Ministério Público de São Paulo. Em decisão anterior, Toffoli já havia considerado esse termo ineficaz. Na ação apresentada contra Kassab, os promotores de justiça afirmavam que o ex-prefeito cometeu improbidade por suposto caixa 2, recebido da Odebrecht dos anos de 2008 a 2014. O senador Randolfo Rodrigues deixou o partido Rede Sustentabilidade após perder disputa sobre exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Após perder a queda de braço pela licença de petróleo da Foz do Amazonas, o líder do governo Lula, no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, se desfiliou da Rede, partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A desfiliação acontece menos de 24 horas após o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, subordinado à pasta de Marina, negar à Petrobras a autorização para perfuração do solo na bacia amazônica. Randolph, ao lado do presidente da petroleira, Jean Paul Prats, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, era um dos defensores do empreendimento. Em nota sobre a desfiliação, o senador afirmou que a Rede esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação, e que ele se sente honrado para sempre de ter sido parte de uma épica jornada. Neste ano, a disputa entre Randolph e Marina também
quem ficou escancarada na disputa pela presidência do partido. Nesse caso, o grupo do senador saiu vitorioso na chapa com Heloísa Helena, com 58% dos votos. E depois do intervalo, 3 em 1. Em única sessão, Câmara instala CPIs para investigar MST, lojas americanas e manipulação no futebol brasileiro. Governo planeja ações contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.